Boa noite. Só em minha defesa, o negócio do choque não tem nada a ver comigo, tá? Eu vi o vídeo e eu fiquei tão assustado quanto estava aqui o pessoal no momento. Mas, gente, pra mim, realmente, como o Lucas falou, hoje meu coração é uma mistura de sentimentos bons. Porque, como o Lucas disse, né, apesar da aparência, ele é mais velho que eu. E quando eu era adolescente, o Lucas sempre foi um exemplo pra mim. Era alguém que eu queria ser igual quando eu era adolescente. Adolescente tem disso, né? De olhar pros caras mais velhos e ver inspiração. O Lucas é essa pessoa na minha vida até hoje. E Deus nos deu a graça, então, de compartilharmos no mesmo ministério, de sermos pastores, e a gente caminha junto até hoje, apesar da distância. Então, chegar aqui hoje, por coincidência, o GPS nos mandou passar bem na rua aqui, minha esposa falou, olha a igreja. Então, poder enxergar a igreja, ver vocês, não por meio de fotos, é uma alegria muito grande entrar aqui e ver os detalhes que a gente, que o Lucas compartilhava com a gente. Estou pensando em fazer isso, a gente está olhando. Realmente é uma alegria muito grande, então muito obrigado por me receberem aqui de maneira tão carinhosa. Para mim realmente é um privilégio e uma alegria. Então eu sou o Júnior, como o Lucas falou, sou casado com a Emily, aquela moça bonita lá atrás, e temos aquele gurizão lá, que é o Samuel. Então nós servimos a Jesus numa cidade chamada Capão do Leão. Se você nunca ouviu falar de Capão do Leão, eu também nunca tinha ouvido até ir para lá. Mas é uma rica cidade que fica ao lado de Pelotas. Funciona como um bairro de Pelotas, mas é uma cidade já emancipada há alguns anos. A gente está revitalizando a primeira igreja batista dessa cidade, uma igreja que já tem quase 40 anos e em janeiro faz 3 anos que nós estamos servindo ao Senhor lá e tem sido um tempo de aprendizado e de alegria. Mas o objetivo aqui não é contar minhas histórias, mas falar da história de Jesus para vocês. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, capítulo de número 1. E o meu objetivo nessa noite é compartilhar com vocês sobre 3 marcas da verdadeira igreja. Obviamente que se a gente for folhear as Escrituras, e principalmente o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ter ali várias características que compõem a igreja. Você pode fazer esse exercício na sua casa, lendo o livro de Atos, e buscando entender qual foi a igreja que Jesus ensinou e como os apóstolos levaram adiante essa ideia e produziram o conteúdo que nós temos no Novo Testamento. Mas eu quero destacar essas 3 por quê, então? Porque, apesar de todas essas outras características que nós encontramos na Escritura, 3 parecem ter um destaque maior, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. Se você abrir Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, você vai se deparar com essas 3 características aqui, ou 3 marcas: a fé, o amor e a esperança. Olha o que diz comigo o texto, todo mundo encontrou? Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá em estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque a gente tem liberdade para lermos a Tua Palavra, meditarmos sobre ela. E nós pedimos agora que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito que habita em nós. Que o Senhor nos dê capacidade para compreendermos o texto bíblico, que o Senhor aplique essas verdades em nosso coração e que nós possamos ser essa igreja que tem uma fé e um amor e uma esperança depositadas em Ti, Jesus. Por favor, nos ajude a refletirmos sobre essas 3 marcas. Em Teu nome, que nós pedimos que assim o Senhor esteja nos edificando e que o Senhor seja glorificado em tudo que fizermos. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, essas 3 marcas, fé, amor e esperança, não aparecem somente no texto que nós acabamos de ler. Se nós avançarmos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha o que o apóstolo Paulo diz para outra igreja.
sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações diante de nosso Deus e Pai. Lembramos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala das 3 marcas da verdadeira igreja. Como eu disse, essas 3 marcas parecem ter um destaque maior ao longo de todo o Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12 e 13, diz assim: agora vemos de um modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança, o amor. E a maior delas é o amor. O apóstolo aqui nesse texto está falando que a realidade presente nós não enxergamos com perfeição, nós enxergamos como um reflexo no espelho. Daí talvez você pergunte, mas eu me olho no espelho e enxergo perfeitamente. Lá no tempo do apóstolo Paulo não existia o espelho que nós temos nos dias de hoje. O que eles usavam como espelho era uma peça de bronze, que eles poliam tão bem esse bronze a ponto de enxergar um reflexo que não era nítido. Então, por isso, como um espelho, não enxergava bem, mas um dia nós veremos tudo face a face, nós vamos entender muita coisa que não entendemos agora. Então, é incompleto, mas nós conheceremos plenamente, assim como Deus já nos conhece plenamente. E então ele fala, 3 coisas na verdade permanecerão. Tudo vai passar, essa vida vai terminar, mas 3 verdades permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. Essas são então as marcas da verdadeira igreja: fé, amor e esperança, que aparecem para nós também no texto de Colossenses que nós lemos. No texto que nós lemos, no versículo 1 e 2, Paulo faz a sua apresentação típica de todas as suas cartas. Ele diz quem ele é, que ele é um apóstolo de Cristo. Depois ele faz a saudação à igreja, dizendo que eles sempre agradecem a Deus por conta da fé, do amor por todo o povo santo e da esperança que vem do evangelho que esses irmãos têm. Então essas são as marcas da verdadeira igreja: fé, amor e esperança. E agora, depois que eu te mostrei aonde isso aparece na Escritura, por que são marcas da verdadeira igreja, eu quero tentar aplicar essas 3 marcas à nossa realidade e à nossa vida. E para isso eu preciso te dizer o que é cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Fé. Que fé que o apóstolo Paulo está falando aqui? E nós fazemos uma grande confusão quando o assunto é fé. Nós tratamos muitas vezes a fé como um jargão, como um negócio assim: eu preciso ter fé para que as coisas aconteçam. Nós tratamos a fé então como uma ideia de pensamento positivo. Quanto mais eu penso em determinada coisa, significa que mais fé eu tenho nisso, e quanto mais fé eu depositar nessa verdade que eu penso, é a chance de que vai acontecer. E isso é um problema, porque você vai achar que tudo depende da quantidade de fé que você deposita em determinada situação ou circunstância, e nós sabemos que nem sempre as coisas funcionam assim. Às vezes você vai desejar muito algo, vai ter muito pensamento positivo, e as coisas não vão acontecer da maneira como você quer. Então o que é fé? O que é fé? Eu peguei uma definição de um comentarista bíblico, e olha só que interessante essa definição. Ele diz que a fé não é uma avaliação mental de um conjunto de doutrinas, por mais verdadeiras que sejam. Também não é uma questão emocional. A fé é um compromisso com Jesus Cristo. E eu gostei dessa definição e fiz questão de projetar ela, porque ela nos liberta de 2 extremos. O primeiro é o extremo do intelectualismo e o outro é o extremo do emocionalismo. E ela define então fé como um compromisso com Jesus. Como assim? Quais são esses extremos? Nós temos uma galera que, quando estuda a Bíblia, acredita que a fé é só a crença ou depositar esperança e fé ou confiar num conjunto de doutrinas. Por mais verdadeiras que sejam essas doutrinas, fé não é somente isso. Sim, a nossa fé ela é com razão, ela é com base na Escritura, ela envolve o nosso intelecto, mas não é somente isso. Uma fé que é somente encher cabeça de doutrina não é uma fé bíblica.
Perceba que no texto de Tessalonicenses, olha que interessante que Paulo fala da vossa fé atuante. Ou seja, não é uma fé que só enche cabeça. Portanto, fé não é somente um conjunto de doutrinas, por mais verdadeiras que sejam essas doutrinas. Então, se você entende fé como só crer num conjunto de doutrinas, eu preciso te dizer essa noite que isso não é uma fé bíblica. Em segundo lugar, ou segundo extremo, nós temos aquela galera da emoção, que acham que fé é sentir alguma coisa. E quando não sentem nada, acham que não possuem fé. E esse é um grupo que, infelizmente, também é constantemente presente em nossas igrejas. Normalmente ele é caracterizado por aquelas pessoas que saem de igreja em igreja, porque eles não sentem nada na atual igreja, então eles vão em busca de uma nova igreja, tentando sentir algo diferente do que eles sentiram. E chegando lá, sentem uma emoção diferente, permanecem um tempo, a emoção para, porque eles se acostumam com o ambiente, e então novamente entram numa crise de fé e começam a buscar um determinado novo lugar. Fé não é uma questão de emoção. Talvez em algum momento você teve alguma experiência, que eu não estou dizendo que as emoções não são importantes, que você não vai ter experiências com Jesus. Não estou dizendo isso. Mas eu estou te dizendo que a sua fé não pode ser pautada nisso, porque experiências param, experiências terminam e você vai se frustrar. É por isso que existe muito crente frustrado, porque sempre está em busca da sensação diferente, daquela coisa do vento, de sentir algo e não pensar em algo. Mas lembre-se, os dois extremos são um problema. E é por isso que esse comentarista então define que a fé é um compromisso com Jesus. Paulo disse que ele agradece à igreja dos Tessalonicenses porque eles tinham uma fé atuante. Ou seja, a nossa fé ela é evidenciada por um compromisso com Jesus. A fé que começa com a crença num conjunto de doutrinas verdadeiras, ela vai ser demonstrada na prática. Vai descer para o coração e vai ser uma fé atuante. É por isso que lá na carta que o apóstolo Tiago escreveu, ele diz que a fé sem obras é morta. Não porque nós dependemos das nossas obras para sermos salvos. Nós somos salvos unicamente, exclusivamente, pelo que Jesus fez por nós na cruz. Mas o que Jesus faz em nosso coração nos leva a viver uma vida diferente. Nos leva a ter uma fé atuante, que é evidenciada nesse compromisso com Jesus. Então aí você entende também, porque existem muitas pessoas que são conhecedoras de Bíblia, que sabem inúmeros versículos de cor, mas não tiveram uma experiência real com Jesus, porque eles não estão com compromisso com Jesus. Eles só têm uma mente cheia de ideias, cheias de conhecimento, mas essa fé não desceu para o coração. E esse intelectualismo não produz vida da mesma forma que emoção não produz vida. Quem produz vida é Jesus em nossos corações. E quando Jesus produz vida, há um compromisso com Jesus. Há uma atitude, há uma disposição de seguir e obedecer ao que Jesus nos ensinou. Por isso que a fé, ela é evidenciada por um compromisso. E é dessa fé que o apóstolo Paulo está falando. É por isso que ele agradece que a igreja de Colossos evidenciava esse tipo de fé. Os Tessalonicenses também, eles tinham uma fé atuante. Era demonstrada na prática aquilo que Jesus havia operado no coração deles. A pergunta que você deve se fazer diante desse fato é: como você tem demonstrado a sua fé? Se nós colocássemos um gráfico, onde numa ponta nós teríamos os intelectuais, na outra ponta a galera da emoção, para qual lado você tem a tendência de estar? Talvez é isso que você deva refletir e pensar se a sua vida de fato tem demonstrado um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Porque não é só uma questão de conhecimento doutrinário e não é uma questão de emoção. É um compromisso com Ele. Em ambos os extremos, você irá se frustrar e não vai estar satisfeito em igreja nenhuma, em lugar nenhum. Já é provado pela ciência que nós somos seres que possuem muitas emoções. Óbvio isso, né? E não sei se você sabe disso, mas nossas emoções são facilmente manipuladas.
através de jogo de luz, através de música. Né? Quem aqui nunca se emocionou ouvindo uma música ou teve sensações ouvindo uma música? Isso é natural, isso é o nosso corpo. E talvez, muitas vezes, as sensações que nós temos não é o Espírito Santo falando com você, não é Jesus falando com você, é simplesmente seu corpo reagindo a um estímulo emocional. Né? Basta você assistir um filme, minha esposa gosta muito de filmes de drama, ela chora toda vez. É o corpo dela reagindo àquele estímulo do filme de drama. Certo? Eu gosto muito de música e constantemente, não me emociono, mas eu vibro com a música que eu estou escutando. Né? Quando minha tarefa é lavar o banheiro, eu gosto de lavar o banheiro escutando punk rock. Por quê? Porque aquilo me deixa agitado e me dá vontade de esfregar de fato o piso do banheiro. Mas é o meu corpo que reage. A galera que vai para academia, você não vai para academia para escutar música romântica. Você vai para academia, você vai querer uma música que te anime e faça você fazer o que tem que fazer lá. Seu corpo reagindo às emoções. Da mesma forma, muita gente confunde a fé, achando que a nossa fé, para termos fé, nós precisamos que o nosso emocional seja ativado. Mais uma vez, eu repito, não estou dizendo que você não deve se emocionar, que você não vai se emocionar com Jesus. Isso pode acontecer e não tem nada de errado. O que eu estou lhe falando é que a sua fé não pode estar baseada nisso. Você não pode querer encontrar só isso, porque não é isso que é fé. Isso pode ser consequência de um compromisso com Jesus, mas nunca o alicerce da fé, nunca a marca de uma verdadeira igreja. Porque a fé, como marca da verdadeira igreja, é refletida em um compromisso com Jesus Cristo. E compromisso com Jesus envolve mudança de vida, envolve santidade, envolve transformação. E óbvio que essa transformação, ela é consequência de uma caminhada. Não é algo que acontece da noite para o dia na sua vida. Você começa a andar com Jesus e não é no primeiro culto que tua vida, que você vai deixar de fazer todas as coisas erradas que você fazia. Não! A santidade, a caminhada com Jesus, o convite ao discipulado, é uma jornada que nos transforma todos os dias de dentro para fora. Isso é compromisso com Jesus. Repito então, não é intelectualismo e não é emocionalismo. É um compromisso com Jesus e é isso que nós, como igreja, devemos buscar como marca verdadeira. Que a Igreja Batista da Rocha seja conhecida na cidade de Carlos Barbosa por ser uma igreja que tem uma fé atuante, uma fé prática, uma fé que não é baseada somente em intelectualismo, uma fé que não é baseada em emocionalismo, mas uma fé que é demonstrada por um compromisso com Jesus. Que por onde vocês andarem nessa cidade, as pessoas reconheçam que vocês são discípulos, seguidoras de Jesus Cristo e estão firmados com Ele em compromisso. A segunda marca da verdadeira igreja, então, é o amor. Versículo número 4. Pois temos ouvido falar de sua fé em Jesus Cristo e de seu amor por todo o povo santo. Essa fé que é atuante, que é prática, ela nos leva a amar o nosso próximo. Perceba que no texto diz amor por todo o povo santo, ou seja, aqueles que, como nós, são discípulos de Jesus, portanto, a igreja. Gálatas capítulo 6, Paulo fala o seguinte: não cansem de fazer o bem, principalmente para os da família da fé. Irmãos, nós somos conhecidos como a verdadeira igreja de Cristo por meio do amor. Não é por nada que em 1 Coríntios 13, 12, no versículo 13, aliás, diz que o amor é a maior de todas essas marcas. Porque é pelo amor que nós somos conhecidos, meus irmãos. Nós conhecemos a Deus por conta do amor dele por nós derramado na cruz de Cristo Jesus. 1 João descreve Deus como amor. E se eu e você não amarmos, principalmente os da família da fé, como nós iremos amar as pessoas que estão lá fora, perdidas, precisando conhecer a Cristo Jesus? Por isso que o amor é a segunda marca da verdadeira igreja, porque é pelo amor que nós somos conhecidos. É pelo amor de Deus que nós somos salvos. É pelo amor de Jesus Cristo, por nós que nós somos salvos. E é esse mesmo tipo de amor que nós devemos demonstrar. Romanos 5 diz que Deus prova o amor dele
para conosco, tendo Cristo morrido por nós na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. O que isso quer nos dizer é que eu e você devemos amar as pessoas como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Cristo nos amou de maneira sacrificial e Ele nos serviu. Cristo demonstrou o amor dele através do serviço e através do sacrifício. Lembra que na noite antes de ser traído, Jesus reuniu seus discípulos, eles compartilharam uma última refeição, e naquela noite Jesus pegou uma toalha e uma bacia e lavou o pé de todos os seus discípulos. Jesus lavou os pés de Judas, Jesus lavou os pés de Pedro. Pedro até queria que depois Jesus desse banho nele quase. É isso que Jesus fez, ele serviu aquela galera de maneira humilde. E na manhã seguinte, Jesus se sacrificou por eles. E esse é o tipo de amor que é a marca da verdadeira igreja. Que é uma das marcas da verdadeira igreja. É um amor que serve e que se sacrifica pelo seu próximo. E talvez você ainda não pensou em situações que esse amor se torna prático. Muitas vezes, eu e você vamos precisar sacrificar o nosso tempo, talvez sacrificar algum recurso nosso, para podermos servir os irmãos da família da fé. Jesus fez isso por nós. E é o tipo de amor que Ele espera que seja uma marca da verdadeira igreja. Um amor disposto a servir e a se sacrificar. Quando nós falamos de fé, eu te fiz a pergunta: como você tem evidenciado a sua fé? Agora eu te faço a pergunta: como o seu amor tem sido demonstrado pelos irmãos aqui da igreja e também pelo teu próximo que não faz parte da igreja? E para te ajudar a entender isso, nós começamos esse culto. O Lucas falou que nós vivemos um momento muito importante do nosso país hoje. Provavelmente deve ter saído o resultado das eleições. Eu não faço ideia de quem ganhou. E só vou querer saber quando eu sair daqui. Mas as eleições, infelizmente, demonstraram que essa marca da verdadeira igreja, o amor, foi esquecida por muitos de nós. Nós devemos ser conhecidos, irmãos, pelo amor que nós temos um pelos outros. Mas quando meu irmão em Cristo Jesus, que está unido a mim por Jesus Cristo, discordou de mim politicamente, porque ele vota no candidato que eu não voto, eu deixei de amar esse irmão e odiei ele. Se você em algum momento pensou ou chamou de idiota algum irmão seu que vota no candidato que você não votou, você não cumpriu com o que a palavra do Senhor diz. Quero que você saiba que é perfeitamente possível alguém amar a Jesus e discordar de você politicamente falando. Ele pode ter uma posição política completamente diferente de você. Por mais que isso ofenda você, por mais que isso não esteja de acordo com o que você pensa, isso é possível. Porque o que une você ao seu irmão não é candidato A ou candidato B, é Jesus. E eu e você devemos sim votar, exercer nosso direito de escolhermos o nosso candidato dentro daquilo que você acha que você deve escolher. Mas você não pode esquecer que você deve amor e respeito ao teu irmão. A igreja é conhecida pela marca do amor. E infelizmente, nas duas últimas eleições, talvez o maior erro da igreja foi não mostrar amor por aqueles que pensam diferente. E aqui, quando eu digo amor, eu não estou dizendo que você precisa concordar, mas você deve respeito e amor ao seu irmão que pensa diferente de você. Me entristece o fato de saber que famílias foram divididas, igrejas foram divididas, irmãos deixaram de caminhar juntos por conta de política. Espero e oro que o pós-resultado, independente de quem ganhou, Jesus possa transformar esses corações, que possa haver reconciliação, porque é triste saber que nós nos unimos mais por conta de políticos do que por conta de Jesus. Ai desse mundo, se a igreja lutasse com tanta força para defender Jesus
de que como ela defendeu os políticos nessas eleições. Nós teríamos causado um impacto muito maior na nossa nação, vivendo as marcas da verdadeira igreja, uma fé atuante, um amor por todos os santos e a esperança que vem da cruz. Se nós tivéssemos vivido, nós teríamos mostrado muito mais diferença do que levantando bandeiras partidárias. Mais uma vez, não estou dizendo que é errado você votar em fulano ou em ciclano, você tem esse direito, estude, busque entender, né? Esteja certo do que você está fazendo, mas não deposite a sua esperança nesses homens, não perca a amizade com o irmão em Cristo, não ofenda o irmão em Cristo por conta disso. Nós somos conhecidos pelo amor que serve e que se sacrifica, e não que se divide por conta de bandeiras partidárias. Então, as eleições é uma boa forma de você sondar o seu coração nessa noite. Nós vamos sair daqui, talvez alguns de vocês até já devem ter olhado o resultado aí no celular, mas a sua reação diante desse fato deve ser marcada pelo amor que é a marca da verdadeira igreja, e não por escolha partidária, certo? Em terceiro e em último, e não menos importante, nós temos a esperança, uma fé atuante, um amor pelos santos e uma esperança. Versículo 5, vou ler o 4, vou ler do 3 até o 5 novamente. Colossenses 1 diz assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que está lhes reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Qual que é a verdade das boas novas? A verdade das boas novas é o Evangelho. E desde que a igreja em Colossos ouviu o Evangelho, o que é o Evangelho? É a mensagem de que Cristo morreu por nós pecadores e ressuscitou no terceiro dia. Isso é o Evangelho. Desde que eles ouviram essa mensagem do Evangelho, eles foram cheios da esperança confiante que está nos guardado no céu, que é o quê? De que Cristo volta para buscar a sua igreja. É por essa verdade que os apóstolos morreram. É por essas verdades que os homens que escreveram o Novo Testamento foram martirizados. Porque eles criam com essa esperança confiante de que Cristo morreu e ressuscitou por conta dos nossos pecados. Eles botaram a cabeça deles para rolar por conta dessa verdade. E é essa esperança que é uma marca verdadeira da igreja. E o que isso então tem a dizer para mim e para você? Que eu e você caminhamos nessa terra com alarme não dá para competir. Que eu e você caminhamos nessa terra com olhos na esperança de que Cristo vai voltar. Nós caminhamos aqui com a expectativa da eternidade, do que Cristo nos prometeu lá na frente. Ou seja, a nossa esperança não está em governos humanos. É uma forma de nós aplicarmos esse texto. Nós começamos o culto lendo o Salmo 95, que fala da grandiosidade do nosso Deus. Independente de quem ganhou, de quem perdeu, o nosso Senhor continua sentado no trono dele e ele continua governando de maneira soberana sobre a nossa vida. Independente de quem ganhou, Jesus continua sendo rei e a nossa esperança está nele. Desde que nós ouvimos a verdade do Evangelho, nossa esperança não está em governos humanos, nossa esperança não está nas circunstâncias nessa terra, nossa esperança está em Cristo Jesus. E é essa esperança, essa expectativa da volta dele, que nos motiva a amarmos uns aos outros e a termos uma fé atuante nessa sociedade, no meio onde nós estamos. A Bíblia diz que, por meio de Cristo Jesus, nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós pertencemos ao reino dos céus. E o reino dos céus é conhecido nessa terra por meio da igreja, através das marcas dessa igreja. E quais são as marcas? A fé, o amor e a esperança. Então, que o seu coração nessa noite possa ser lembrado da esperança viva que é Cristo Jesus. Eu gosto que no texto de Colossenses, Paulo diz
a esperança confiante. E aqui eu quero te falar o seguinte: quando nós falamos de esperança aqui no Brasil, normalmente nós entendemos esperança como o quê? Algo que tem a possibilidade de acontecer, certo? Eu tenho esperança de que um dia o Brasil vai ser um país de primeiro mundo. Isso pode ou não acontecer, por isso que é uma esperança. É assim que nós definimos e entendemos esperança na língua portuguesa. Porém, a palavra esperança não é a melhor palavra para traduzir o que o original está dizendo. Porque quando a Bíblia fala de esperança, e nós usamos essa palavra para traduzir, a Bíblia fala de algo que é certo, não é algo que tem a possibilidade de acontecer. É por isso que no texto aqui de Colossenses, Paulo diz a esperança confiante. Você acha que Pedro, que Paulo, esses caras iam botar a cabeça deles para rolar se Jesus fosse só uma possibilidade no futuro? Você acha que os caras que começaram todo esse movimento do cristianismo, eles iam sair pregando com a possibilidade de morte se não fosse algo certo, se eles não tivessem visto Cristo ressurreto? Irmãos, crer em Cristo, andar com Cristo Jesus, esse compromisso é com base numa esperança confiante, algo que é certo, não uma possibilidade de Jesus voltar, não é uma possibilidade de Jesus ter vindo aqui na terra e morrido por nós. Isso é fato, é nisso que nós cremos, e é isso que produz em nós fé e amor. Então tenha certeza de que a esperança não é uma possibilidade. A esperança é algo certo que Cristo fez por nós e prometeu que vai voltar. E isso é importante porque Jesus, de fato, veio a este mundo, morreu, ressuscitou, e essa foi a mensagem ensinada e que nós continuamos ensinando até que Ele volte. Isso nos leva à fé, isso nos leva a amar uns aos outros, e isso nos leva às 3 marcas da verdadeira igreja: a fé, o amor e a esperança. Mais um detalhe importante: eu falei para você que a nossa esperança não está em governos humanos. Isso é importante porque nos dias em que Paulo escreveu isso aqui, todos os imperadores da época eram contrários ao cristianismo. Todas as lideranças políticas da época eram contrários ao pensamento e ao ensino cristão. E mesmo assim, a igreja foi conhecida pela sua fé, pelo seu amor e pela sua esperança, justamente porque a nossa esperança não está nessa terra, meus irmãos. Nossa esperança não está na circunstância dos nossos dias. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Essas são as marcas da verdadeira igreja: fé, o amor e a esperança. Minha oração e meu desejo é que vocês, aqui em Carlos Barbosa, tenham uma fé atuante, um amor por todos os santos e uma esperança confiante em Cristo Jesus no que Ele fez por nós. Que você possa se fazer a pergunta: como está a sua fé? Sua fé, o que você crê e entende, é com base somente naquilo que você consegue produzir de teologia ou de conhecimento bíblico? Ou é com base naquilo que você sente ou sentiu na sua caminhada cristã? Ou é evidenciada por meio de um compromisso com Jesus, um compromisso diário com Ele, de leitura da palavra, de oração, de mudança de vida, de busca por santidade, por viver uma vida diferente? O que demonstra a sua fé nos lugares que você frequenta nessa cidade? O seu amor por aqueles que o Senhor salvou é demonstrado como? Como que você tem servido a pessoa que está do seu lado? Como que você tem se sacrificado por ela? Como que você tem demonstrado o amor de Jesus pelas ruas de Carlos Barbosa? Como você tem servido e se sacrificado por essa cidade? Há pessoas aqui nessa cidade que não conhecem a Jesus, e eu e você somos respostas de Deus para a vida delas. Deus, na sua graça e na sua soberania, Ele escolheu a pregação como forma de anunciar o reino dele, a mensagem do Evangelho. Deus podia escrever no céu, Deus pode fazer tantas coisas, mas por graça dele, Ele nos usa para que o reino dele avance. E como que esse reino tem sido
demonstrado pelo seu amor. Como que o seu amor por essa cidade e pelas pessoas que congregam aqui com você tem sido demonstrado. Existem inúmeras formas de você servir e se sacrificar pelo seu irmão. Você pode fazer isso através do cuidado, através da oração, através do convívio, através de uma ajuda, através de perceber uma necessidade e supri-la, através de uma ligação. Eu acho engraçado, isso acontece muito na igreja na qual eu sou pastor, e eu insisto isso com os irmãos, de que nós nos encontramos no domingo e é uma bênção estarmos juntos, mas parece que começa segunda-feira, ninguém mais lembra de ninguém. Nós vamos lembrar uns dos outros somente no próximo domingo. Todo mundo tem sua correria, tem seu dia a dia. Todos nós dedicamos tempo para tantas coisas, mas como nós temos dedicado tempo para amarmos e servirmos uns aos outros e amarmos e servirmos a nossa cidade? E por fim, aonde está a tua esperança? A tua esperança está em quem ganhou as eleições hoje à noite? Os seus planos, os seus projetos, a sua expectativa está no resultado das eleições? Ou está firmado em Cristo Jesus, no qual é a rocha no qual nós devemos construir a nossa vida? Aonde está a sua esperança? Onde está firmado os teus pés? Vamos orar pedindo que assim o Senhor nos abençoe. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo bom tempo que nós podemos ter aqui juntos. Muito obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Muito obrigado porque hoje nós podemos refletir a respeito das marcas da verdadeira igreja. E nós queremos pedir a tua graça para que o Senhor nos ajude a vivermos essa fé, esse amor e essa esperança por onde nós passarmos. Que nós possamos ter uma fé que é marcada por um compromisso com o Senhor, que nós possamos ter um amor que serve e que se sacrifica uns pelos outros, e que nós possamos ter uma esperança bem firmada no Senhor, porque a nossa esperança, ela é certa, não é uma possibilidade, mas é algo certo pelo que o Senhor já fez por nós e pelo que o Senhor prometeu que vai fazer. Nos ajude a amarmos uns aos outros, nos ajude a confiarmos no Senhor e termos uma fé prática, seja na nossa cidade, seja aqui no meio da igreja. Por favor, nos capacite para esse fim. Que o Senhor assim fale aos nossos corações nessa noite. É em teu nome que nós oramos e assim pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado, gente.